Aleluia. Uma boa tarde na graça e na paz do Senhor, amém? Amém. Quem será Jesus? Quem é Jesus para você? Muitos já tentaram categorizá-lo, rotulá-lo, colocar ele dentro de algumas categorias, algumas definições que a mente humana possa alcançar. Jesus não é apenas um personagem histórico importante, também não é alguém para ser lembrado quando da sua morte, ou quando da ressurreição, ou seu nascimento. Jesus não é apenas um mestre, um professor, ou um dos profetas bíblicos. Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Antes que a gente comece a ver isso, as crianças de 3 a 8 anos, a prof. Rosângela está esperando vocês lá atrás, vocês podem ir lá com a prof. De 3 a 8 anos. Lá atrás já, Pedrão, a prof. já está lá atrás esperando. Isso. Afinal, quem é Jesus? A pessoa mais notável de todos os tempos, o maior líder, o maior mestre, o que mais fez pela humanidade, aquele que viveu uma vida mais santa. Quem é Jesus? Jesus é o nome que divide a história entre antes e depois dele. Jesus é aquele que marca a história da humanidade. Jesus, simplesmente, como a profecia mesmo propõe, é Deus caminhando entre os homens, é Emanuel, é o Deus conosco. Nós podemos olhar para os evangelhos e perguntar a algumas pessoas que tiveram suas vidas marcadas por Jesus: como eles veem Jesus? Quem é Jesus para essas pessoas? O que ele significou para elas? Qual a característica mais marcante da vida de Jesus? E eu queria convidar você a andar comigo por alguns personagens, por alguns poucos minutos, para vermos quem é de fato Jesus e se esse Jesus tem sido isso para você. Pergunte quem é Jesus para um casal em Caná da Galileia. Você sabe a história, o casamento está indo bem, a festa está legal. Jesus e seus discípulos foram convidados para estar ali, a família de Jesus estava presente, mas de repente acaba o vinho, de repente acaba aquilo que estava gerando a alegria daquele momento. E se você perguntar para aquele casal quem é Jesus, eu tenho certeza de que eles dirão: ele é quem traz a alegria ao casamento. Ele é que tem o poder de reacender a chama do casamento. Só ele é capaz de reavivar uma família. E é interessante quando a gente lê em João 2:10, que está escrito, então, o anfitrião, ou melhor, o maître, o garçom principal, chama o noivo e diz: todos servem primeiro o melhor vinho e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor vinho até agora. É isso que Jesus faz. Ele surpreende, ele restaura, ele renova. Jesus tem essa capacidade de gerar vida onde as pessoas estavam com a perspectiva de que isso não iria acontecer outra vez. Reflita comigo só um pouquinho. Quando alguém chega para os noivos, nessa história do casamento em que Jesus estava presente, e diz assim: se fosse hoje, acabou o refrigerante, já seria um baque. Corre no Max, não, é domingo à tarde, está fechado. Vai no Coque, não, hoje por ser Páscoa, estaria aberto, né? Mas fechado também. Ou seja, não tem saída, mas de repente acontece algo extraordinário. Jesus se apresenta como a saída e ele diz: enchem essas talhas, levem ao mestre-sala e diz: o vinho que Jesus está gerando é algo extraordinário. Jesus é aquele que pode renovar um casamento. Jesus é aquele que pode trazer a alegria outra vez.
Se você perguntar quem é Jesus para um andarilho problemático de Gadara, e a Bíblia diz de que este homem vivia em sepulcros, a Bíblia diz de que esse homem se cortava, se feria com pedras, era às vezes algemado e rompia essas cadeias, de tal forma que este homem vivia dia e noite gritando e morando em sepulcro, em cavernas. Se o CSI, fosse perguntar para esse andarilho, quem é Jesus? Eu imagino que ele responderia o que está ali: ele é quem faz a vida renascer. Ele é que faz uma flor brotar em meio aos espinhos e pedras da vida. O texto de Marcos 5,15 diz que depois de Jesus encontrar com esse homem e liberar essa vida, trazer libertação a ele, as pessoas vêm ver. E quando veio esse homem, com essa descrição que dei a vocês, a Bíblia diz que quando se aproximam de Jesus, viram ali o homem que fora possesso de uma legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Saúde restabelecida, família restabelecida, dignidade restabelecida. O prazer da vida voltou. Jesus faz isso. Se nós perguntássemos àquela mulher pecadora, quem é Jesus? Sabe aquela mulher que foi pega no ato do adultério, foi pega cometendo um pecado que biblicamente tinha uma condenação. É interessante notar de que ela não está sozinha. Ninguém consegue adulterar sozinho, sempre há uma outra pessoa, mas é a mulher pecadora que é trazida à presença de Jesus. Se nós perguntarmos para ela quem é Jesus, quem sabe ela nos diga: ele é quem traz aceitação e esperança. Quando todos tinham uma pedra nas mãos, Jesus tinha as mãos livres para poder abraçar. Quando todos estavam querendo colocar um ponto final, por isso que nós amamos Jesus, Ele só estava propondo um recomeço. A Bíblia diz de que Jesus provoca aqueles acusadores primeiro. Se vocês não têm pecado, pode se manifestar, ele diz. A Bíblia diz que dos mais velhos para os mais novos, todos foram saindo. E chega a João 8, 10 e 11, que diz: então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles, os acusadores, aqueles que estão querendo lançar pedra em vocês? Jesus pergunta: ninguém te condenou? Não, ninguém, Senhor, disse ela. E declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Acolhimento, esperança. Jesus é quem faz isso. Se nós perguntarmos para um dirigente de uma sinagoga chamada Jairo, esse homem tem uma filha única, 12 anos de idade, você conhece a história. E se perguntarmos a ele: Jairo, quem é Jesus? Eu ousaria dizer que ele diria: ele é o meu porto seguro. Porque no momento mais escuro da história de Jairo, ele vai a Jesus, a sua menina está apenas doente, mas há alguns transtornos na trajetória de Jesus, onde ele encontra até a sua casa. E de repente vem alguém da sua casa e diz: Jairo, não incomode isso, mas o mestre, the game is over, o tempo acabou, o jogo acabou, a menina morreu. Imagine Jesus conversando com o povo, lidando, mas de repente Jesus para, bota a mão no ombro do Jairo e diz assim: não tenhas medo, tenhas fé. Quem sabe essa faceta de Jesus que nesse domingo de Páscoa você precisa para a sua vida? Ele é o meu porto seguro. O mar pode estar muito agitado, mas o Senhor me sustenta. O Senhor pode ter reunido você aqui simplesmente para ouvir isso. Não tenhas medo, tenhas fé. Jesus chega na casa de Jairo
Em Lucas 8, 54, 55, e diz que ele toma a menina pela mão e diz: levante-se, menina. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus ordenou que desse de comer a ela. Pensa, será que essa família sabe responder quem é Jesus? Sabemos. No momento mais trágico da nossa história, na nossa noite mais escura, Ele se tornou um abrigo, Ele se tornou uma luz que iluminou as nossas vidas. No momento em que a gente achou que não tinha mais o que fazer e nem para onde olhar, nós olhamos para Jesus e a situação mudou na nossa história. Eu gosto da frase do pastor americano William Hendrickson. Ele disse: Jesus preocupa-se com o sofrimento dos seus amigos. Não é um Jesus histórico, distante, frio. Estou nem aí para vocês, não. É um Jesus que se preocupa com as tuas dores, com as minhas dores. Eu não quero me alongar, mas eu quero levar você a perguntar para os profetas, para aqueles que testemunharam sobre a vida de Jesus de uma forma bem breve, só que para que você conheça um pouco mais quem é Jesus. Quando você começa a pesquisar o que a ciência tem descoberto, até onde a ciência tem ido, ela esbarra aí em situações bem interessantes. Uma parte do texto do teatro que eu gostei é quando as meninas estão aqui a examinar, e uma delas está procurando colocar gotas de sangue de Jesus na lâmina, mas cada vez que o sangue entra ali, a lâmina se torna limpa. E eu creio que é isso. Se nós perguntássemos a João Batista quem é Jesus, ele diria: ele é o perdão dos pecados. Porque o dia seguinte de uma trajetória que está sendo escrita aqui em João, no capítulo 1, diz que João viu a Jesus se aproximando e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Há poder no sangue de Jesus para a purificação de todo pecador. Onde o sangue de Jesus chega, o pecado é purificado, o pecado é coberto, o pecado é limpo, o pecado é aniquilado, o pecado é lançado no mar do esquecimento. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós não estamos aqui para celebrar o coelho, nós estamos aqui para celebrar Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que levou os nossos pecados na cruz do Calvário. E hoje nós somos libertos para celebrar aquele que vive e reina para todo sempre. Se perguntássemos ao chefe da guarda romana, ao centurião, quem é Jesus? Eu creio que ele diria: ele é Deus entre os homens. O testemunho dele em Mateus 27, 54 é interessante, porque ele estava ali vigiando Jesus, e quando viram tudo o que tinha acontecido, a Bíblia diz que ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Não é um Jesus histórico, não é um dos profetas que pisou essa terra. É Deus que se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como diz João. É sim, Emanuel, o Deus conosco, o Deus que entrou na pele de homem para sentir as nossas dores, para enfrentar as nossas provações, as nossas lutas, e para, como diz o escritor aos Hebreus, hoje ser um intercessor, ser alguém que clama por mim e por você, porque sabe o que é viver aqui. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Deus que entende as dores da humanidade. Se nós perguntar quem é Jesus para um discípulo duvidoso, tal de Tomé, eu creio que é um pouquinho de Tomé dentro de cada um de nós. A gente crê, mas tem hora que é difícil. Os discípulos estão empolgados, tipo Chaves quando se fala de sanduíche. Zás, Zás, vimos Jesus, Zás. E o Tomé diz: se eu não colocar a minha mão nas suas feridas, se eu não tocar ao seu lado. Mas nós vimos ele, Tomé. Esse Tomé diz: eu não creio. Interessante é que uma semana mais tarde diz:
as Escrituras Sagradas, Jesus está ali outra vez com os seus discípulos, eles estão com portas trancadas, Jesus já tem um corpo glorificado, Jesus ultrapassa aquelas portas, entra entre os discípulos, dá a eles uma paz, dizendo: paz seja com vocês, e olha diretamente para o Tomé e diz assim: vamos resolver o seu problema de incredulidade hoje, Tomé. Estou aqui, filho, pode tocar. Toca nas minhas mãos, toca na ferida do meu lado. E a Bíblia diz, Evangelho de João, versos 28 e 29 do capítulo 20, que Tomé disse: Senhor meu e Deus meu. Se você perguntar para Tomé, o duvidoso, quem é Jesus? Ele vai dizer: Ele é meu Senhor, Ele é o meu Deus. E Jesus diz através desse texto que você é mais feliz do que Tomé, porque Tomé viu e creu. Você não viu, mas você está crendo que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Eu quero concluir perguntando ao apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro por algumas vezes falou sobre Jesus. Quando o próprio Jesus perguntou: o que dizem os homens que eu sou? Ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas eu quero simplesmente compartilhar com você a resposta que Pedro deu já depois do Pentecoste. Quando Pedro se manifesta de uma forma muito clara, dizendo: Jesus é o Salvador do mundo. Quando Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, está pregando, depois da cura daquele homem paralítico em Atos 4, ele diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Jesus, 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 o Salvador do mundo. Jesus, o Salvador do mundo. Você pode chamá-lo de mestre, você pode chamá-lo de senhor, e o deve, você pode chamar de médico, você pode chamar do seu amigo, você pode chamar ele de rabi, você pode chamá-lo de profeta, mas se há algo que é o primeiro passo da nossa jornada com ele, é olhar para ele e chamá-lo de nosso Salvador. Quem é Jesus para você? Um dia todos nós estaremos diante de Deus Pai, e Ele nos fará uma pergunta fundamental. E a pergunta que Deus nos fará é: o que você fez em relação ao meu Filho Jesus Cristo? O que Ele significou para você? Você o aceitou como Senhor, Salvador da sua vida, aprendeu a amá-lo, confiar nele? O que você fez em relação a meu Filho Jesus Cristo? E é interessante, a Bíblia diz que quem tem o Filho tem a vida. A gente que é pai entende isso, que adoçar a boca dos pais coloca açúcar na boca dos filhos, que agradar o coração de Deus receba seu Filho Jesus Cristo como Senhor e Salvador sobre a sua vida. Quer ser ligado a Deus, permita que Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, faça esse caminho, faça essa trajetória, religue você outra vez a Deus. O que você fez em relação ao meu Filho Jesus Cristo? O que Ele fez em relação a mim e a você, nós sabemos. A Bíblia diz que Ele amou-nos até o fim. A Bíblia diz que Ele levou sobre si os nossos pecados. A Bíblia diz que as suas pisaduras nas costas, no seu lado, nos pés, nas mãos, trouxeram a nós liberdade, trouxeram a nós cura, trouxeram a nós libertação, trouxeram a nós paz. A pergunta que a gente precisa fazer nessa noite é: o que nós temos feito com o Filho de Deus, Jesus Cristo? Sabe o que Ele disse a seu próprio respeito? Se nós perguntássemos a Jesus: Jesus, quem é você? Ele diria: eu sou o caminho, a verdade, aleluia, e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus, quem é você? Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
O Ministério do Louvor pode chegar, você esteja em pé. Entenda, quando Jesus dá o grito na cruz dizendo: está consumado, está completamente pago, quitado, está completo o sacrifício, Ele traz esperança, Ele traz amor, Ele traz compaixão, Ele se torna a nossa verdadeira Páscoa. Páscoa, do hebraico Pesach, passagem, quando o anjo da destruição passou por cima de casas e casas dos judeus que tinham sangue na porta. Páscoa, símbolo de renovação, de ressurreição, de novas oportunidades. Perceba algo: quando Deus se aproxima de Adão, depois de Adão ter rompido o seu relacionamento com Deus, Deus não pergunta a Adão: o que você fez? Preste atenção, isso é muito sério, diz respeito a você. Deus pergunta: aonde estás? Porque tudo que o homem fizer, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, é poderoso para nos perdoar de todo o pecado. Agora, onde você está faz toda a diferença, porque nessa noite você pode dizer: eu estou na posição de receber a Jesus como meu Senhor e Salvador. Quem é Jesus para você? O Ministério do Louvor vai